registros da nossa memória. Certamente você tem cenas, imagens, palavras, gestos que marcaram a sua vida. E talvez você já o carregue por muitos anos, ou talvez ainda recente. Mas pode ter a certeza que essas imagens acompanharão a tua vida, pois existem situações que são impactantes, são situações que marcam as nossas vidas e nos desperta para a vida. No Salmo 119, a partir do verso 145, compartilhei na manhã de ontem a imagem de um colega, de um seminarista, que no seu quarto orava, encontrava-o de joelhos, orando e lendo a Bíblia. Ele lia a Bíblia ajoelhado e ele dizia: estou orando e eu oro a Bíblia. Este mesmo salmo, esta mesma experiência do salmista, me fez lembrar de uma outra cena que também marcou a minha vida. E mais de 40 anos, esta imagem está na minha mente. Esse testemunho ficou marcado, impactou a minha vida e trouxe lições importantes para mim. A imagem é o que está ainda registrado no Salmo de 119, do 145 em diante. Ele diz no verso 147: levanto-me cedo, antes de o sol nascer. Clamo e ponho minha esperança em tuas promessas. Desperto de madrugada para refletir em tuas palavras. Muito importante ouvirmos aquilo que está sendo nos dito, aquilo que nos dizem. É muito importante ouvirmos. A palavra de Deus diz: ouvir tudo e reter o que é bom. Examinai tudo e retenha o que é bom. O que está sendo dito e quem está dizendo. Aqui o salmista diz: levanto-me cedo, antes de o sol nascer. Clamo e ponho minha esperança em tua promessa. Desperto de madrugada para refletir em tuas palavras. E a pergunta é: quem está dizendo? Quem é que está falando e quem é que está compartilhando? Eu só gostaria de dizer a você que não é um sacerdote, não é um profeta, não é um levita, não é alguém da classe sacerdotal, do ministério profético, do ministério levítico, não. Aqui quem fala é o rei. E a imagem que eu gostaria de compartilhar, porque nesse período também de seminário, um final de semana, um pregador estaria trazendo uma série de ministrações da palavra de Deus. E o que me chamou a atenção foi que este homem, este servo de Deus, que não era pastor, não era um missionário, mas era um profissional da área do ensino acadêmico, de uma universidade muito importante. Não era pastor, mas o testemunho dele, a disciplina dele, era de alguém que, antes de ir para a faculdade, antes de dar aula, ele se levantava cedo. Ele acordava, levantava antes do sol se pôr, para buscar a Deus, para orar ao Senhor e para ler a sua palavra. Impactou-me porque
não era um profissional da religião, não era um sacerdote, não era um pastor, mas é alguém que amava a palavra de Deus. E mesmo não sendo pregador, ele tinha 2 horas de leitura e de oração. Um horário que ele se levantava de madrugada, antes do trabalho, para dedicar à leitura e à palavra do Senhor. É o rei, é um político, é um governante de uma nação. Não é um pastor, como eu disse. Não é um ministro religioso, mas é alguém que ama a palavra do Senhor. Isso me chamou a atenção porque muitas vezes nós que estamos imbuídos desta missão, muitas vezes não temos a mesma dedicação, o mesmo afinco deste homem. Por isso, me chama a atenção a experiência, a necessidade, o desejo que arde no coração do salmista. Alguém que ama a palavra, alguém que ama a sua lei, que ama os seus mandamentos, alguém que ama ao Senhor e busca ao Senhor. Levanta cedo, antes do sol nascer, clama e põe a sua vida, põe a sua esperança na promessa de Deus. Ele conhece a promessa. Ele deposita toda a sua confiança, ele deposita toda a sua esperança na promessa de Deus. Um dia pela frente, o que é que nos acontecerá? Ele tinha algo que regia a sua vida. Era uma esperança na palavra de Deus. Era esperar na palavra de Deus, esperar o cumprimento daquilo que Deus prometeu na sua vida. E ele desperta de madrugada para refletir, para pensar na palavra do Senhor. Importante lembrar que o processo de meditação é um processo de ruminar aquilo que o boi faz. Comer e depois ficar digerindo, mastigando, meditando naquele alimento, meditando naquela palavra. Por isso, temos aqui um exemplo, não de um religioso, não de um líder religioso, mas de um líder político, de alguém que ama a Deus e busca ao Senhor, tem prazer em estar na presença do Senhor. Que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê esse coração, um coração de alguém que ama a Deus, de alguém que ama a sua palavra, de alguém que tem prazer na palavra do Senhor. E aqui está um registro, algo que marcou a minha vida e algo que sempre me chama a atenção. Amor à palavra, dedicar. Eu, como ministro, quanto amo a palavra do Senhor, quanto tempo me dedico à leitura. Você, como cristão, quanto tempo você dedica a Deus? Quanto tempo é a tua devoção? Quanto tempo você gasta na presença do Senhor? Antes de dar a sua vida para as necessidades, há uma preocupação com a tua alma, com a tua vida espiritual e um buscar a Deus para alimentar, para começar um novo dia. Que Deus te abençoe. Que esta palavra possa falar ao teu coração, que ela possa produzir e que ela possa impactar, e que essa palavra venha ao teu coração marcar a tua vida, despertar o amor a Deus, o amor à sua palavra. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.